Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos retomar no assunto, né, sobre a cultura indígena. Agora nós vamos falar mais sobre a cultura indígena, tá? O nosso capítulo é o capítulo 1 de História, né, da disciplina de História. Hoje nós vamos dar continuidade na página 220, né? Mas antes de começar, eu vou revisar um pouquinho com vocês o que nós vimos, né, nas aulas anteriores. Né? Então, no primeiro capítulo, logo da capa, né, a apresentação do conteúdo, ele mostra aí um grupo indígena, né, reunido. Ela aí tem falando que a formação do Brasil tem relação com os povos e as culturas que se desenvolveram, né, aqui. E mais à frente nós temos aí perguntando quem são os indígenas, né? Então aí você vê um pai e uma filha, né? Um senhor, uma criança, né? Que são indígenas, né? Que está mostrando aí, perguntando também, né? Quem são os indígenas, né? Então aí nós estamos vendo essa criança com o pai, né? Mostrando como é que eles vivem hoje em dia, né? Antigamente, você pode perceber, uns anos atrás, né? Que ainda acontece de tribo fazerem isso nas realizações de celebrações, né? Eles se vestem a caráter, se pintam, né? E aqui nós estamos vendo, né, como é que eles se reúnem, como é que o tipo da pintura deles, a vestimenta deles, né? Isso eu estou na página 216. A gente está comentando um pouquinho sobre o que foi dado nas aulas anteriores, tá bom? Pois é, gente. E aqui nós temos na página 218, vocês viram que tem algumas palavras, né? Algumas palavras, algumas sobre alimentos ou até a arte mesmo indígena. Então, aqui nós temos a alimentação do Xeta, né, que é temos a arte da Guajarara, né? Temos a história dos Caracol, né? Caracol, que é o tipo de grupos indígenas, tá, gente? E aqui nós temos, né, na página 218, algumas crianças mostrando alguns livros, né, sobre algumas tribos, né? Também temos a cultura dos Machacai, né? Machacai, né? Machacai. E agora nós vamos iniciar aqui a cultura indígena, tá? Então, para que vocês entendam melhor, o que nós vamos falar sobre a cultura indígena? Nós vamos falar sobre a formação deles, né, na moradia deles, a cultura deles, a linguagem deles, tá? Nós vamos ter mais esse debate, mais um pouco, tá bom? Então, cada grupo indígena tem sua língua e forma de trabalhar, morar, pescar e agir. Embora tenham cultura própria, alguns dos seus costumes e suas tradições são semelhantes. Na época em que os portugueses aqui chegaram, eles se organizavam em comunidades e moravam em aldeias, deslocando-se de um lugar para o outro sempre que tivesse necessidade, né? Se eles estivessem sentindo que estava faltando algo, então eles mudavam, tá? As casas eram construídas com materiais que a floresta fornece, como madeira, palha, folhas de árvores. Dentro das casas indígenas não tinham paredes e a porta era protegida apenas por uma cortina de palha. Redes penduradas, esteiras de palha estendida no chão, banquinhos de madeira e grandes potes de barro para armazenar água ficavam espalhados pelo ambiente.
O interior dessas casas, o interior dentro, tá, das casas, como tinha muito enfeites, né, era muito decorado, tá? Então os enfeites eram de palhas ou fibras traçadas com formato de pássaros, né, como papagaios, andorinhas e pardais. As crianças indígenas gostavam muito desses enfeites pendurados pela casa. Para os índios, esses enfeites, gente, eles tinham uma importância, tá? Eles tinham um significado. O que era? Que eles afastavam os maus espíritos, né? E traziam coisas boas para a família, sorte, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês, ó. Esses enfeites afastavam maus espíritos e traziam sorte para a família e toda a aldeia, certo? Então, aqui, em alguns casos, grupos indígenas entravam em conflito, pois tinham interesses diferentes e pensamentos diferentes. As frequentes guerras entre os grupos faziam parte da tradição cultural dos povos indígenas. Então, isso aí já faz parte da cultura dele, né? Essas guerras deles, entre eles. Então, gente, aí nós temos as casas do Carió, né? Nós temos aí Carió, né? Nós temos aí, ó, Caraó, né? A casa é o tipo da formação da moradia deles. O centro aqui era para que eles fizessem esse aqui no meio, esse terreiro aqui no meio, para eles fazerem as cerimônias, né, deles, né? A cerimônia deles, tá? Aqui, deixa eu afastar mais um pouquinho para ver se eu acho mais uma gravura aqui. Ó, aí tem esse daqui também, tá? Tem esse aqui também, que é... Deixa eu afastar mais, pronto, olha só. Né? Que é o do grupo das casas dos Chavantes. Olha como era a comunidade, como era que é as casas dos Chavantes. Tá vendo aqui? Deixa eu afastar mais um pouco. Olha só, né? Então, bem interessante, não é, pessoal? O centro também, né, que faz parte, né, aqui se caminhando para cada casa e aqui fazer as cerimônias, né, de cada um, tá? Então, deixa eu te afastar, vamos lá para continuar, tá? Continuar aqui, ó, nosso conteúdo, tá? Pronto, então nós vamos à página 221. Na página 221, né, nós temos aí falando um pouquinho, né, vimos no início da colonização portuguesa, diferentes povos indígenas habitavam tanto o litoral quanto o interior do território brasileiro. Por não compreender a complexidade natural dos povos nativos, os colonizadores portugueses promoveram duas enormes simplificações, né? Quais são essas simplificações? Uma delas foi ter adotado a palavra índio para nomear todos os povos nativos que viviam nas terras, que mais tarde formaram o que? O Brasil, né? A segunda simplificação foi chamar os indígenas que habitavam as regiões próximas ao litoral de Tupis e os indígenas que habitavam as regiões do interior, né, que não falavam o tupi, né, de tapuias, certo? Então conheça quem é. Então aqui nós temos as ilustrações dessa página foram criadas pelo artista Jean-Baptiste Debrecht em sua viagem pelo Brasil durante o século XIX. Ele procurou reproduzir as diferentes formas de habitação dos indígenas que conheceu.
Então, vamos lá conhecer um pouquinho deles. Vamos lá, né? Olha só. Né? Ó, vamos lá conhecer um pouquinho deles. Olha só, diferentes habitações, né, gente? Olha só. Ó, tá vendo? Né? Ó, diferentes habitações, certo? No livro de vocês também tem, tá? A tia tá na página, olha só, a tia tá na página 221. Então vamos voltar, a tia vai voltar. Olha só. Vocês estão vendo a diferença, muitas paisagens que ele fez, né? Sobre a moradia dos índios, né? O conhecimento que ele tinha dos índios. Bom, gente, então vamos dar continuidade. E aqui tem umas respostas, bem no início, não sei se vocês estão vendo, ó, primeira, segunda, terceira e quarta, é que nós vamos fazer uma atividade, né, nessa página 222, nós vamos fazer uma atividade, né, que vocês vão ver o desse texto, que a tia vai ler e depois vocês vão resolver, tá bom? Então vamos lá. E a tia volta de novo para a gente resolver junto, tá certo? Olha assim, olha aqui. Mão na massa. Cada comunidade indígena tem seus próprios costumes e tradições, os quais são transmitidos de geração a geração. Isso aqui vocês, né? Isso aqui a tia falou muito, né? No livro 1, né? No nosso conteúdo do livro 1, que foi também sobre os indígenas, né? Então vamos lá. Na cultura indígena, vários mitos foram criados para explicar a origem dos povos. Lê um dos mitos dos Yanomami. Há muito tempo, na floresta, na enorme floresta, que hoje se chama Amazônia, vivia um grande senhor que conhecia os mistérios do mundo, conhecido por todos como pajé. Ele guardava a lua dentro do seu corpo. Um dia, quando um grande pajé morreu, a lua começou a vagar sozinha pelo céu. Depois de muito mais tempo, mesmo, ela resolveu voltar para a terra, onde havia morado com o pajé. Quando os parentes dele a viram, ficaram com medo e começaram a disparar enormes flechas contra a solitária lua, que, assustada, se escondeu atrás de suas amigas nuvens. Quando uma flecha muito veloz atingiu a lua, ela começou a sangrar sobre a terra, e das gotas de sangue que caíram da solitária lua nasceram os primeiros indígenas do grupo conhecido como Yanomami. História bonita, né, gente? Pois é. Então, vamos lá. Aqui nós temos essa história. Vocês vão responder de acordo com a história, tá? Com base na leitura do mito, responda as questões. Em qual lugar do Brasil aconteceram os fatos narrados no mito? Olha só, na Amazônia. Então, nós vamos colocar aqui. Na Amazônia. Na Amazônia. Certo? Agora, vamos para a segunda. Do que trata a história dos Yanomamis? Trata o quê? Trata do nascimento dos primeiros Yanomamis, tá? Então, trata dos primeiros
dos primeiros trata do nascimento dos primeiros Yanomamis. Yanomamis, né? Yanomami. Pronto, faltou ponto, não foi? Pronto. Ponto final. Terceira questão. Quem era o pajé e o que ele fazia com a lua? Olha só, quem era o pajé? Era um senhor que conhecia os mistérios do mundo. Vamos lá. Era um senhor que conhecia os mistérios do mundo, certo? Era um senhor que conhecia os mistérios do mundo. Ele guardava a lua dentro do seu corpo. Ele guardava a lua dentro do seu corpo. Olha só, gente. Vendo? As respostas. É bem legal o livro digital, porque eu posso com vocês responder juntos, né? A gente pode responder junto, comentar junto, tá? E aqui a última questão. Segundo o mito, como nasceu o povo Yanomami? Né? Olha só. Depois da morte do pajé, a lua passou a vagar sozinha pelo céu. Mas um dia resolveu voltar para o lugar onde havia morado com o pajé. Os parentes dele ficaram assustados e começaram a atirar flechas na lua, que se escondeu atrás das nuvens. Mesmo assim, uma flecha atingiu a lua, que começou a sangrar. De cada gota de sangue que caiu, nasceu um Yanomami, tá? Essa é a resposta da quarta questão, tá bom? Gente, nós vamos ficando por aqui, tá? A tia vai deixar a quarta questão para vocês responderem, para a gente responder junto na próxima aula. Responda aí em casa, tá certo? Então, nós ficamos com o nosso conteúdo por aqui, mas nas próximas aulas continuaremos, tá bom? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Beijo, tchau, tchau.